volta com mais um encontro do nosso curso de construção do algoritmo preditivo da qualidade do vinho. E hoje, no sétimo encontro, a gente vai falar um pouco sobre o algoritmo SVC, que é o Support Vector Classifier, que advém do algoritmo SVM, mais conhecido, o Support Vector Machine, que na verdade é uma implementação do algoritmo SVM aplicada a problemas de classificação. Para a gente chegar no SVC, a gente tem que entender o que é o SVM, porque é basicamente o SVM implementado em classificação, no caso o SVC. O SVM é um dos algoritmos de aprendizado supervisionado que são dos mais populares, dentre esses que a gente está conhecendo ao longo dos nossos encontros. Ele é usado principalmente para resolver problemas de classificação binária, embora também possa ser estendidas para multiclasses. Nesse caso, o SVC, que é a implementação do SVM, ele tenta encontrar o hiperplano, que é um eixo do gráfico, na verdade é um entre-eixos do gráfico, que melhor separe as classes, as nossas respostas dos registros da nossa base de dados, num espaço multidimensional, que é o que a gente vai ver em seguida já na representação visual. O objetivo é maximizar as margens entre o hiperplano e dados de ambas as classes, ou seja, de uma forma simples, é encontrar um espaço, por isso hiperplano é um plano, um espaço que separe as duas respostas de os dois tipos de respostas na nossa base de dados. Como, por exemplo, numa base de dados em que a pessoa pode ou não apresentar riscos de diabetes, em que as respostas são sim, para vai ter diabetes, ou tem diabetes, ou possui algum risco de diabetes, e não para não possui risco de diabetes. O objetivo do SVM e, em consequência, do SVC é encontrar uma forma de separar o máximo possível entre as respostas sim e não dentro de um gráfico, tá? Por isso que a gente chama isso de vetores de suporte, o support vector. Aí estão as características no caso. A gente tem o hiperplano, que é essa linha reta, que é construída, que o algoritmo cria essa linha. Ele vai analisar as duas respostas, os dois tipos, as duas possibilidades de resposta da nossa base de dados, de todos os registros. Aqui são os registros, tá? Essas bolinhas, esses losangos, enfim, esses polígonos, dos quais nesse caso, colorações, são tipos de respostas diferentes. O objetivo desse algoritmo é fazer um cálculo que gere esse hiperplano, essa linha que diz assim, esse é o limite aqui, é a fronteira entre, para um lado, um tipo de resposta e para outro lado, outro tipo de resposta, com base no eixo Y, que é o vertical. Nesse caso aqui, ele está descrito como x2. Então, esse é o hiperplano. Só que a gente também trabalha com multiclasses de multidimensões. Um gráfico x e y, um x1 e x2, nesse caso ali na esquerda, que é o SVM, o da direita é o SVC, a gente está trabalhando com duas dimensões. Então, uma linha resolve o nosso problema para altura e largura. Agora, quando a gente tem três dimensões ou mais dimensões, aí essa figura ela se estende para todas as dimensões. Como, por exemplo, em um ambiente tridimensional, a gente vai ter, por exemplo, um cubo, que vai ser esse espaço, esse vácuo que separa as duas fronteiras de possibilidades de respostas, onde que uma fronteira é um tipo de resposta e da outra fronteira outro tipo de resposta. Tá? A margem, ela é a distância entre o hiperplano. Então, a gente tem aqui, ó, a máxima margem, tá? É a distância que o hiperplano apresenta aonde que tem o máximo possível de distinção para tu dizer que após essas margens vai ser um tipo de resposta e vai ser outro tipo de resposta. E os vetores de suporte são os pontos de dados que estão mais próximos do hiperplano, ou seja, aqui, ó, no caso eles estão demarcados aqui. Que quer dizer o seguinte, a partir desse dado com essas características, que a gente chama de suporte de vetores de suporte, tá? É o dado em si, a partir desses dados com essas respectivas características, com esses respectivos atributos previsores, serão as respostas geradas a partir daí. Então, por exemplo, se uma pessoa tem pressão alta, que representa mais ou menos ali os 13 por 10,
Então, a partir dos dados de pessoas que apresentarem pressão acima de 13 por 10, que 13 por 10 seria o limite, por exemplo, a pessoa apresenta a pressão 14 por 11, quer dizer que ela tem pressão alta. O que está no hiperplano ali é 11 por 7, 12 por 8. O que está abaixo de 11 por 7, que também é um vetor de suporte, ele limita o que está abaixo disso, quer dizer que a resposta vai ser que a pessoa tem pressão baixa. Tá? É mais ou menos nesse plano, tá? Os vetores de suporte são os dados limites, são os dados iniciais para que a partir deles a gente tenha aí os planos de uma possibilidade de resposta e outra possibilidade de resposta. Como a gente coloca um novo dado no gráfico? Através de seus atributos previsores, ou seja, suas características. Então, de acordo com as suas características e seus valores, ela vai entrar aqui nos semelhantes. Então, quanto maiores suas características, mais tendencioso esse dado ele vai estar para um lado ou outro lado do gráfico. Então, quanto mais está para a direita, nesse caso, mais para cima, com relação ao eixo X, aliás, ao eixo X2 ou ao eixo Y vertical, no caso falando, vai ser considerado aí, classificado como um dado azul. E quanto mais baixo o valor com relação ao eixo, tanto ao eixo X1 quanto ao X2, será classificado como um dado da cor verde. Tá? É nesse formato. Então, a gente tem todos os dados nesse gráfico. O algoritmo ele cria um vácuo que separa os dois planos. Esse vácuo é chamado de hiperplano. O hiperplano é o meio. As margens, máximas margens que separam, que criam esse vácuo, seja bidimensional em linha, ou tridimensional em cubo, ou multidimensional. E o que está fora desse plano, desse vácuo, são as possibilidades de respostas. Tá? Onde que a gente vai imputar um dado ali, vai colocar como entrada o dado com os atributos previsores, e a resposta será a localização desse dado dentro desse plano. No caso aqui, um gráfico bidimensional, tridimensional ou multidimensional. E também existem algumas técnicas, como por exemplo o kernel trick. O SVC, que vem do SVM, o kernel trick, pode ser aplicado em problemas lineares e dados não lineares. Para dados não lineares, a gente utiliza a técnica do kernel trick, que transforma esse espaço original dos dados, ele faz uma conversão dos dados em maiores dimensões, possibilitando aí uma separação linear desses dados. Tá? Entre os principais kernels, a gente tem três. O linear, que é para separação de dados lineares. O RBF, que é o Radial Basis Function, que é o kernel comum para separação para esses dados que não são lineares. E o polinomial, que aí a gente tem separações mais complexas de polinômios de graus e dimensões mais específicas, que são para multidimensões, principalmente. Eu trouxe aqui algumas vantagens e desvantagens, não só do SVC, como principalmente do SVM, do qual o SVC ele advém. Como vantagens, é que esse algoritmo ele é eficaz em espaços de multidimensões. Geralmente a gente usa para multidimensões, não é só para bidimensional para criar uma linha ali, tá? Geralmente é para dados de multidimensões. Ele tem bom funcionamento mesmo quando o número de dimensões é maior que o de amostras. Então imagina quantas dimensões existem com relação às amostras aplicadas a esse plano. Ele vai funcionar bem. E também ele utiliza quantidade relativamente pequena de amostras. Amostras são os vetores de suporte para definir o hiperplano. Ele não precisa de muito para definir aí o cálculo desse vácuo entre os planos de classificação alternativa do atributo classe, no caso da resposta da predição da previsão, tornando-o mais eficiente. Então, a gente não precisa de muito para fazer o cálculo. Com relação a desvantagens, é que o treinamento de bases de dados, quando aplicado, porque ele geralmente é aplicado em grandes datasets, então grandes bases de dados demandam aí muita capacidade. Então o treinamento pode ser lento e demandar bastante recursos de hardware, como memória, processamento e também tempo. E também ele tem mau funcionamento quando os dados eles não estão bem tratados. Ali eu coloquei os dados com ruídos, tá? Especialmente se as classes estiverem sobrepostas. Então, a gente precisa ter dados bem distintos, classes, no caso, atributos de resposta bem distintos, para que a gente consiga definir uma separação de planos, seja aí até mesmo numa representação visual, que a gente consiga separar esses dados de um lado e de outro. Então, as respostas, os atributos, classes, eles precisam ser bem
tratados e bem específicos entre si. Eles não podem ser muito sobrepostos, muito perto com relação de valores um do outro. Nesse caso, é necessário ajustar o parâmetro de regularização C. Aplicações do SVM e inclusive do SVC para reconhecimento de imagens, classificação de textos, documentos, e-mail de spam e não spam, biometria também, reconhecimento facial, segurança, diagnósticos médicos, como por exemplo a gente falou ali, de uma pessoa apresentar riscos de pressão alta ou não, reconhecimento de voz, detecção de fraudes para risco de crédito, principalmente, se a pessoa tem algum risco de crédito, se vai ser liberado ou não um crédito, sistemas de recomendação, como nesse nosso caso aqui da qualidade do vinho, recomendar se o vinho é bom ou não, e bioinformática. A gente vai fazer a implementação desse algoritmo aqui no Google Colab. Eu dei um Ctrl S para salvar, o sétimo encontro é SVC, já criei uma célula de código e coloquei ali algumas informações. A gente vai colocar os parâmetros e vai informar aqui alguns dados, tá? Que é o seguinte, a gente vai informar os parâmetros, o gama, serão a cross-validation 10 também, como no exemplo anterior, e a gente vai aplicar aí ao SVC, que é essa fórmula aqui, a gente vai criar uma variável para a gente não precisar escrever por extenso aqui o estimador do SVC. Vou selecionar tudo e Ctrl Enter para executar essa célula, que pode demorar um pouquinho, porque a gente vai já usar, ele está aqui, ó, Cross Validation 10, então ele vai fazer 10 divisões da base de dados, e com essas 9 ele vai treinar 10 vezes, vai demorar um pouquinho, e depois a gente vai ter ali no print as respostas de accuracy, a precisão de acerto que o nosso modelo vai ter utilizando o cálculo SVC. A gente teve a resposta do algoritmo e a accuracy, a acurácia dele é de 85,32% se a gente não fazer o arredondamento. Se a gente fizesse o arredondamento também seria de 85,32%. É o que a gente vai anotar aqui, então, 85,32%. Vou dar um Ctrl S para salvar. E eu trouxe mais algum código aqui para a gente dar uma implementada em cima do nosso algoritmo, que é o seguinte. A gente vai utilizar os best parameters, que seriam os melhores parâmetros. Tá? Aqui é um comentário, que a gente vai estar reaplicando o modelo com melhores parâmetros. Tá? Vou apagar esse comentário, eu só tinha colocado no slide. Ctrl Enter para executar. A gente vai fazer o treinamento dessa base de dados. A gente utilizou os atributos previsores e as respostas da nossa base de dados de treino. E agora a gente vai relacionar com as predições de teste, ou seja, a gente treinou o modelo, agora a gente vai colocar o modelo para teste, executar e imprimir aí o score dele, que está sendo de 88,7%. Então eu vou anotar aqui, ele melhorou para 88,70%. Claro que o score ele vai se diferenciar um pouquinho da accuracy. Deu um Ctrl S ali para salvar. E ele vai estar mostrando aqui a quantidade de dados com relação ao Confusion Matrix que o nosso modelo com o SVC acertou, dos quais ele errou. Tá? A gente tem aqui, inclusive, o Classification Report com esses dados de melhor resposta. No caso, precisão, recall e o F1 score, que chegou aqui 86. Tá? Aqui a gente tem 88,7% na média do que está sendo feito. Então, esse algoritmo ele chegou a um bom número, tá? Ele, nos best parameters, ele superou o Random Forest, mas de uma forma nativa ele ficou no meio, entre o Logistic Regression e o Random Forest. É uma alternativa de algoritmo para a gente aplicar em cima do nosso modelo preditivo. E no próximo encontro a gente vai ver outros cálculos, outros algoritmos de Machine Learning, de aprendizagem supervisionada, para a gente ver se esses números vão aumentar ou diminuir nesse ranking dos melhores algoritmos de ML para a gente aplicar e incorporar o nosso modelo preditivo. Todo esse código e mais informações você encontra lá no meu site, bsocial.github.io. Se você estiver me assistindo pelo YouTube, provavelmente o link do meu site estará na descrição. Um abraço e até o nosso próximo encontro.